e a gente chega aqui falando sobre questão de Wendel, rapaz. Vamos começar logo falando do Wendel. Ele pode ou não pode acionar aquele dispositivo da Rússia, né? O dispositivo de guerra lá. Olha, o bicho tá pegando lá na Rússia, a gente vai falar sobre isso. O grupo Wagner tá mandando o Wendel aqui pro Flamengo. Pois, quem é o grupo? Paparazzo, que grupo Wagner é esse? Pô, o grupo Wagner é um, vamos dizer assim, é um grupo que está lutando, né, para tirar o Putin do poder, para, na verdade, tomar o poder na Rússia. Ele era cozinheiro do Putin e ele hoje tem 25 mil pessoas, 25 mil soldados, uma guerra civil, literalmente, na Rússia, né? E a situação lá está muito feia, tanques nas ruas, e a gente sabe que essa situação aí pode demorar, eles estão indo território adentro, o Putin fazendo aquelas loucuras dele lá. Olha, eu vou falar uma coisa, a situação na Rússia não é boa, o Wendel não quer voltar para lá, outros jogadores também não querem voltar para lá, inclusive o Palmeiras está de olho também no Claudinho, né? Pode ser que tente a contratação do Claudinho. O Wendel, ele quer jogar no Flamengo. A gente ontem trouxe aqui, a gente conversou com o jogador, ele não é que ele queira sair do Zenit, não, ele tem um respeito absurdo pelo Zenit, um carinho absurdo lá, renovou recentemente lá, por ter renovado recentemente, inclusive ele não pode acionar o dispositivo da Rússia, tá? Quem renovou depois de março de 22 não pode acionar esse dispositivo, mas ele pode ser emprestado. E ele já está em contato com o Zenit, que ele não quer voltar nesse momento enquanto está acontecendo isso. Então, para ele não voltar nesse momento, ele poderia ficar num clube aqui no Brasil. Ele quer ficar no Brasil e ele tem, dentre todas as possibilidades... Desculpa, gente. Entre todas as possibilidades, ele tem a preferência pelo clube do coração dele, que é o Flamengo. Né? Nada demais, não é o Wendel forçando que quer sair. Não é que ele queira sair do Zenit. Ele não quer voltar para aquela situação lá na Rússia, e isso é totalmente compreensível. Né? Vamos para o próximo assunto aqui? Vamos lá. Então, a gente teve o Mauro César Pereira rebatendo. Cara, e foi realmente absurdo, né? Se entendi bem pelo raciocínio do Júlio Casares, o dirigente lá do São Paulo, quando você encontrar um São Paulino no Nordeste ou no interior do Paraná, deverá perguntar se o cidadão é tricolor ou Londrina, por exemplo. Se o cara torce pelo São Paulo ou pelo Botafogo da Paraíba. Ao defender essa tosca tese, o presidente do São Paulo Futebol Clube coloca em dúvida o são paulinismo de milhões de tricolores que fazem o clube que preside, dono da terceira maior torcida do país. Isso porque ele atacou a torcida do Flamengo. Né? O presidente, o Júlio Casares, presidente de São Paulo, atacou a torcida do Flamengo, dizendo que você tem que perguntar, a torcida do Flamengo é grande e tal, mas que chegando no Nordeste você tem que perguntar se o cara torce para o Flamengo ou para a equipe local. Né? Querendo alegar que a torcida do Flamengo é terceirizada. Um Zé Mané, um Zé Ruela, né? O Mauro César está muito certo. Esse cara é um Zé Ruela, esse presidente de São Paulo é um Zé Mané, um tremendo de um Zé Ruela, né? Que ataca a própria torcida dele, porque o São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. Né? Ignorância da sua parte, né, presidente de São Paulo? Ignorância, né? Ridículo. Você ter comentarista aí falando essa besteira, essa baboseira, beleza. Agora, um dirigente, um presidente de clube falando uma merda dessa é inadmissível. Que merda que o senhor falou, hein? Que merda. É inadmissível, cara. Um presidente de clube falando uma merda dessa. É por isso que tem rivalidade, briga, confusão, porque gera ódio. Um cara desse, sim, é responsável pelas confusões que tem de invasão de campo. Criam essas situações, né? Atacam torcida rival. É vergonha, vergonha. O Flamengo buscando de novo chegar na turma de cima porque perdeu a oportunidade. Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. De volta aí a galera da data FIFA. Eric Pulgar, Thiago Maia, que ao lado do Pulgar funciona muito bem,
se Deus quiser. Gerson na sua posição que ele mais rende. Aí, Everton Ribeiro ou Cebolinha, ou Arrascaeta só ali, com Gabi e Pedro. Se vier com Everton Ribeiro ou Cebolinha, vem com Arrasca e Gabi. Se vier com o Arrascaeta apenas, vem com Gabi e Pedro, tá? Então, são duas possibilidades aí diferentes. Os desfalques seguem sendo Mateuzinho se recuperando do problema na tíbia e o Matheus França, os dois em transição, tá? A provável escalação do Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e João Lucas. Dodge, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, Soteldo e Mendoza. Aí na frente o Marcos Leonardo, tá? Eles não têm desfalques. A gente teve também aí, cara, uma notícia que mostra que a gente estava certo, quando a gente falava que não era uma boa contratar o Ângelo, né, que o Ângelo era uma aposta muito alta, um jogador mais caro que o Arrascaeta, um jogador que a gente não sabia se ia dar certo ou não. O jogador está desvalorizado, em má fase no Santos. Ele falou sobre o interesse do Flamengo e também se referiu ao Flamengo como um gigante, né? O atacante está com 18 anos e concedeu entrevista ao O Globo. Me senti valorizado, um time gigante me procurando, no entanto, serei eternamente grato ao Santos. Gostaria que fosse assim, do Santos para o exterior, mas não posso falar que não jogaria em outro clube do Brasil. Está super desvalorizado o Ângelo, né? Talvez se viesse para o Flamengo não fosse essa história, mas era um valor altíssimo para um jogador, né, que é uma aposta, como eu sempre falei, e o Flamengo deixou de gastar mais do que do preço que gastou no Arrascaeta para contratar uma aposta. Pelo menos foi isso que eu sempre pensei. E a gente teve aí a questão do Rodrigo Caio, né? Ele que está em fim de contrato, foi procurado também pelo Coritiba, segundo a Nádia Mauad, né? O zagueiro foi sondado pelo clube paranaense antes mesmo de surgir o interesse do Cruzeiro, que ele já descartou, porque tinha o interesse do Cruzeiro era proposta com salário fixo mais variável de acordo com produtividade. Ele não quis. Eu acho que até no Flamengo deveria ser assim também. E de acordo com a jornalista, o interesse do Coxa no jogador foi admitido por Carlos Amoedo, CEO da SAF do Coritiba, e a contratação do zagueiro, no entanto, não se concretizou pelo momento do clube, tá? Então, segundo o clube aí que a gente sabe que teve interesse aí no zagueiro rubro-negro, ele que é fantástico, né? A gente sabe que a qualidade do Rodrigo Caio é espetacular, é um baita de um zagueiro, mas que a gente sabe que a situação dele física e os problemas que ele tem em sequência, não consegue, né, como a gente sabe, vários jogos seguidos, teve muito tempo parado. Então, a situação do Rodrigo Caio não tem como não ser de uma forma por produtividade hoje, né? Por mais que ele fique chateado, não tem como. E olha, a gente trazer aqui uma informação sobre o Alan, que o Flamengo está contratando do Atlético Mineiro. Então, ele é o destaque entre todos os volantes do Campeonato Brasileiro, tá? Desde 2019. São 124 jogos. Primeiro em ações com a bola, 9.677. Olha que loucura. Primeiro em passes certos, 7.302. Primeiro em passes certos no terço final, 3.663. Primeiro em bolas longas certas, 605. Primeiro em bolas recuperadas, 679. E detalhe, isso tudo desde 2019. Flamengo do Jorge Jesus, tá? Então, dados do Sofá Scores BR, e a gente vendo aí, né, que o Alan tem números impressionantes. É um baita de um volante. O Flamengo contratou aí talvez um dos melhores jogadores do Atlético, né, se não o melhor. E um baita de um jogador do Campeonato Brasileiro aí, né, do futebol brasileiro. Estou muito confiante aí com o Alan ali jogando ao lado do Pulgar. Vai ser uma loucura o Flamengo aí. Posso dizer para vocês que é a melhor reposição possível para a saída do João Gomes, né? A melhor reposição possível.